Está no ar, no divã do Gicovati. Hoje eu vou começar falando um pouquinho da influência da família sobre os novos casamentos, quer dizer, os jovens casais, né? Os casais, apesar de que hoje se casam um pouco mais tarde do que antigamente, continuam, na realidade, ao se casarem, ainda numa fase bastante dependentes das suas famílias, emocionalmente, e, quando não, também dependentes até no sentido prático material. A verdade é que a adolescência se prolonga, a verdade também é que os pais também se apegam muito intensamente aos filhos, não só os filhos aos pais, de maneira que há na hora do casamento, uma ruptura muito dos filhos, uma ruptura dolorosa por parte de pais e filhos, de maneira que não raramente sobram alguns ranços dessas ligações a interferir na nova aliança, na nova maneira de se estabelecer a ligação entre os jovens casal. Quer dizer, em geral, eles se aproximam mais do que tudo de uma das famílias, quase sempre a família mais influente, ou mais, às vezes a mais rica, às vezes a mais bem constituída, mais estável, mais rica em personagens, cheia de primos, irmãos, enfim, a família que cria condições mais favoráveis para que o jovem casal frequente com mais regularidade. Nem sempre isso cria um clima tão amoroso, tão fácil e tão positivo. Muitas vezes, na realidade, os pais invadem um pouco mais do que deviam a vida do jovem casal, interferem opinando sem serem consultados, interferem tentando, vamos dizer, mandar ou comandar algumas das ações da aliança nova que se estabelece e que deveria criar condições efetivamente mais espontâneas para que o marido e mulher, recém-casados, estabelecessem o seu padrão de vida em comum, que será sempre uma coisa diferente do padrão tanto de uma família quanto de outra família. Vai se formar um novo núcleo aí. Muitas vezes existem ciúmes fortes que entram na relação, principalmente das sogras e noras. Depende muito do temperamento de ambas estas criaturas, porque muitas vezes ou a sogra é mais agressiva, mais chantagista, mais dominadora. Às vezes é a nora que é assim e tenta vamos dizer, interferir e provocar o afastamento meio que compulsório e insistente do filho em relação à família de origem, tentando afastá-lo da mãe e do pai, e principalmente da mãe, o que pode criar muitas vezes brigas e tensões muito, muito graves. Difícil porque é muito raro que nem a mãe, nem a nora, quer dizer, nem a mãe do moço, nem a nora, e nem a esposa do moço, e nem a sogra do moço, ninguém tenha ciúmes e todo mundo seja muito compreensivo e muito tolerante. Quase sempre alguém é mais dominador, chantagista, e isto não raramente encontra do outro lado um personagem parecido, e as tensões são muito frequentes e muito desagradáveis, porque essas rupturas provocam grande sofrimento. Os jovens não sabem se defender muito claramente sobre, vamos dizer, dessas tensões e dessas pressões que sofrem, vamos dizer assim, das suas famílias de origem. Agora, isso eu estou falando de todos os aspectos negativos, mas existem também os positivos, não é? Muitas vezes ajudam bastante, e muitas vezes também, sem as famílias de origem por perto, sem os avós por perto, os jovens não têm como dar atenção adequada aos seus filhos, e, portanto, cuidar dos netos costuma ser uma ajuda inestimável que as avós podem dar aos seus filhos e filhas, o que, evidentemente, pode ser um fator, inclusive, através do qual as famílias de origem interferem positivamente para a manutenção do casamento, às vezes ajudam também financeiramente, às vezes deixam os jovens morar nas suas casas ou em alguma edícula das suas casas, ou seja, muitas vezes é fato que eles podem perturbar e até mesmo destruir certos casamentos, outras vezes a estrutura familiar de um dos dois é fonte de sustentação, é fonte de aconchego para todo mundo e é fonte estabilizadora dos casamentos. Então, cada família é uma, a família interfere mais do que se pensa e os jovens, antes de casar, deviam olhar adequadamente para as famílias dos seus futuros cônjuges. É por ali que eles vão ter que passear e circular por um tempo maior do que eles estão pensando. Muito bem.
Essas são as primeiras considerações e vamos agora aos nossos ouvintes por telefone e por e-mail. Primeiro ouvinte na linha, por favor, seu nome? Júlio. Pois não, Júlio. Doutor, é um prazer participar do seu programa. Eu tenho obrigado. 44 anos. E, doutor, quando eu tinha lá meus 35 anos, eu queria muito ter minha família, encontrar uma menina legal, casar, pela própria minha formação familiar, né? Sim. E até aquele momento, por não ter encontrado, eu ouvi um conselho um dia: vá vivendo a vida, né? O que foi esse vá vivendo a vida? Eu sou uma pessoa de uma atividade profissional intensa. Qual é a sua atividade profissional, Júlio? Eu sou administrador de empresa. Sim. Então eu comecei a conhecer muitas mulheres. E o que eu sinto que ao final, passado já quase 8 anos, 9 anos, eu conheci várias mulheres, eu sinto que são situações de momento e hoje em dia eu perco até um pouco, estou perdendo a sensibilidade do relacionamento. Parece que perdeu um pouco aquele negócio da conquista, porque são relacionamentos muito curtos e ao final eu tenho a sensação que eu não estou construindo nada. E aí fica a questão: eu deveria dar um tempo para mim ou continuar levando a minha vida até encontrar essa pessoa? Dar um tempo para você significaria o quê, Júlio? Parar de sair com essas... Exatamente. E aguardar que, sei lá, minha fada madrinha estivesse aparecendo um dia. Não é impossível que apareça mesmo, mas você sabe que a gente não pode apostar muito nisso, né? Porque eu acho que nós vivemos um momento de transição, em que as pessoas não têm mais muita paciência para casamentos de má qualidade. Ficar casado só por casar, principalmente depois dos 30, 35 anos, como aconteceu para você, de não ter se casado até essa idade, fica muito difícil casar por casar. Então fica a busca realmente de uma parceria muito adequada. Muitas vezes a gente também não está pronto para essa parceria muito adequada. Então é quase assim, já não quer mais a inadequada, ainda não está pronto para a adequada, e essa parceria adequada você precisa estar pronto e precisa estar pronto também, evidentemente, a parceira, não é? E isso pode demorar um tempo indeterminado. Se acontecer, não é? Vale a pena, então, buscar e tentar fazer uma bela vida em comum. O que eu acho é assim: as pessoas hoje, cresce o número de pessoas que ficam bem sozinhas, como é o seu caso, talvez um pouco entediado aí já com essas relações um tanto empobrecidas, mas de um jeito ou de outro, tocando muito bem a vida por conta dos seus próprios programas e das suas próprias relações aí meio superficiais, né? Um pouco entediado porque isso é repetitivo, é meio sem graça. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que espere com calma, ou fazendo isso, ou ficando quieto, tanto faz, né? Que surja alguma mulher que realmente te impressione, te impactue, te comova, te faça achar que vale a pena largar esta vida, porque está longe de ser uma vida ruim, não é? A vida de solteiro é melhor do que a vida de casado. A vida de solteiro de hoje é muito melhor do que a vida de solteiro de antigamente. Hoje existem condições muito favoráveis para que se viva bem sozinho, de maneira que as pessoas perderam o gosto de ter qualquer tipo de relação. Então querem relação muito boa. Relação muito boa é uma fatalidade, porque tem que encontrar uma pessoa muito parecida com você, pronta, você pronto para isto e a pessoa pronta para isto, quer dizer, para ter uma relação assim intensa, porque quando existem muitas afinidades, a intensidade é muito forte e no início dá até um certo medo. Mas eu acho que vale a pena, sim, ficar solteiro e calmamente esperar até aparecer, não sei se é a fada madrinha, mas enfim, a moça que realmente combine verdadeiramente com você. Agora, se você vai esperar isto, brincando, como está brincando hoje, né, nessas relações frouxas e superficiais, ou mais quietinho, depende de como esteja a sua paciência para brincar. Parece que está diminuindo a sua paciência e tolerância para brincadeira. Então fica mais quieto. Mas ainda assim também não precisa ser radical. De vez em quando pode dar umas brincadinhas por aí. Agora, a hora que aparecer a coisa que vale a pena, você não vai ter dúvida nenhuma. E aí você vai se fixar com muita satisfação. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Eduardo. Pois não, Eduardo. Doutor, uma orientação. Na verdade, eu tenho medo, tenho pânico, por exemplo, do HIV. E isso me impede de eu ter assim, um relacionamento de namoro, relacionamento íntimo, devido a esse pavor, na verdade, de contágio. E depois eu descobri que eu tenho, na verdade, toque, né? Que é mania de limpeza, de lavar a mão sempre, coisas desse tipo. Sim.
E essa coisa do HIV tem algum fundamento? Quer dizer, se você... Nenhum, porque eu não tenho tido nem relacionamento, assim, devido a esse medo. É uma coisa assim que eu percebo que é uma coisa sem lógica, sem racional, porém não consigo me livrar desse tipo de pensamento, entendeu? Sei. Quer dizer, você nem chega a ter relações, então, por causa disso? Por causa disso. Faz muito tempo, Eduardo? Faz bastante tempo. Quantos anos você tem? Tenho 36. 36. Então você se mantém sem relacionamento nenhum por medo do HIV. Exatamente. E antes disso tinha relações sem nenhum problema? Na verdade, isso começou a agravar, talvez, de uns 5, 6 anos, né? Sei. Isso começou a ficar mais grave ainda. Eu sempre tive assim, essa mania assim, de lavar a mão, essas coisas assim de... Jamais, por exemplo, eu como alimento que outra pessoa me dá. Até um beijo que às vezes a pessoa me dá, uma pessoa que de companheiro de trabalho, coisa e tal, eu já fico meio assim. É uma coisa realmente irracional. Quer dizer, um beijo no rosto, você exato, já fica preocupado com a higiene envolvida. Exato, entendeu? Então são coisas assim, e eu percebo que realmente não tem lógica, né? Por exemplo, se um pernilongo, de repente, me picar, já fico com essa coisa na cabeça, isso realmente me incomoda com o pernilongo você fica preocupado com o quê? De repente, se ele picou uma outra pessoa, que também, embora sabendo que cientificamente... Com HIV também você está preocupado? É só HIV. É uma coisa que... Só HIV? Exato. Então, mas você sabe que o HIV não tem esse poder de contágio de jeito nenhum, né? Você está realmente então, assim... ampliando isso aí, porque o vírus não é um vírus que dura muito. Você sabe que se uma agulha... antigamente, quando se usava drogas por via venosa, não é? Tirava uma agulha de uma pessoa contaminada e colocava na veia de outra pessoa que não era contaminada, a chance de contágio era acho que de 2 ou 3%, não é assim, encostou num, encostou no outro, contaminou. Então, você sabe que eu já li muito tudo sobre isso, na teoria eu sei, né, como é que se dá o contágio, entendeu? Mas porém, esses pensamentos é uma coisa assim, meio uma coisa obsessiva. E você faz algum tipo de tratamento, Eduardo? Na verdade, eu cheguei a tomar com o médico me receitou, psiquiatra, uma fluoxetina, assim. Mas aí quando eu senti um pouco melhor, eu deixei, entendeu? Qual foi o remédio que ele deu? Foi fluoxetina, entendeu? Então, mas o Eduardo, você aqui, francamente, deveria se preocupar um pouquinho mais seriamente em buscar um tratamento psicológico e psiquiátrico mais organizado, porque isso aí está travando bastante a sua vida, você está, né, com uma vida praticamente encalhada nesses aspectos, vamos dizer assim, da vida sentimental, da vida social, no convívio, e assustado com tudo o tempo todo, né? Pânico mesmo em relação sabe, mordida de pernilongo. Então está completamente fora da proporção razoável. Tem que realmente buscar ajuda psicológica, tanto, vamos dizer assim, de natureza psicoterápica, quanto também psiquiátrica, quer dizer, farmacológica. A forma ideal de tratar esses transtornos obsessivo-compulsivos é uma forma mista, onde se usa medicações antidepressivas como essa que você tomou, talvez outros modelos, se essa não for tão eficaz, mas pelo jeito parece que foi, e depois misturar isso, associar isso a um tratamento psicoterápico, onde se tenta entender um pouquinho melhor de onde vieram tantas e tão fortes tendências a se sentir tão ameaçado na questão da saúde. De modo que você não brinque com isso assim, achando só uma coisa engraçadinha, porque é mais sério do que parece. E eu, no seu lugar, realmente buscaria consistentemente uma ajuda, porque você está jogando fora a sua vida. Tem só 36 anos e podia estar aproveitando ela muito, muito melhor. Muito obrigado pelo seu telefonema. Tem um e-mail que eu gostaria de ler, que é um e-mail da Nirava. Chegou esta semana e ele diz assim: costumam dizer que a mulher é sempre sempre será mais religiosa que o homem por sua própria natureza. Nos cultos de diversas religiões, em todos os lugares do mundo, é notória a presença maior de mulheres em busca de evolução pessoal e espiritual. Além das palavras que confortam, é preciso confessar a atração por aqueles que pregam. É o caso do padre Fábio de Mello. Ele é lindo e tem uma bela voz. Não há como fugir da atração por sua beleza física e tentadora. As mulheres no culto ficam ternamente a olhá-lo boquiabertas. Já os homens parecem não suportar e não o elogiam. Pergunto, o que atrai tanto as mulheres?
o padre, a beleza dele, a voz, o inatingível, ou ainda o homem que não oferece perigo? E por que os homens parecem desprezá-lo? Então, minha cara ouvinte, na realidade, o desprezo dos homens é o mais fácil de explicar, não é? É dor de cotovelo pura, porque se as mulheres ficam morrendo e babando fascinadas pelo padre, evidentemente que os homens ficam incomodados com isso, porque é muito parte do sonho e da frustração maior dos homens. A fantasia máxima dos homens, a fantasia nunca realizada, aquela fonte de grandes frustrações, é justamente derivada do fato dos homens quererem ser objeto do desejo e não o serem. De maneira que, no caso, sendo ele objeto do desejo e do fascínio de tantas mulheres, ele representa um pouco o sonho frustrado da maior parte dos homens. Né? Agora, as mulheres, o que elas ficam tão atraídas no padre? A beleza do padre certamente influi, mas não sei se as mulheres são atraídas tão fortemente só pela beleza de um homem, a voz, o inatingível certamente, e o homem que não oferece perigo mais do que certamente. Ou seja, ele é o personagem ideal para despertar fantasias românticas e mesmo eróticas nas mulheres, porque é para quem quer viver no mundo das fantasias. Ou, se vocês quiserem colocar de outra maneira, para quem quer viver a questão do erotismo e do romantismo também em termos de desafio de conquista. Quer dizer, tentar conquistar uma pessoa que é, em princípio, não conquistável é um desafio que pode ser muito intrigante, interessante e mexer realmente com o ego de muitas mulheres. Não é? Eu acho que é evidente que isso tem que ser separado claramente do fato de que possa existir, de fato, nas mulheres uma religiosidade, uma busca de crescimento e aprimoramento pessoal e espiritual maior do que na média dos homens. Isso é um assunto, e o outro caso é o fato deste padre em particular, como juntamente com alguns outros padres, poder despertar um fascínio muito especial nas mulheres. Certamente é onde o elemento do desafio pelo inatingível ou do fascínio pelo inatingível, porque ele é objeto de pensamentos e fantasias sem risco de se concretizar, exatamente como o amor romântico em fantasia dos primeiros anos da mocidade, certamente é uma peça bastante relevante. De maneira que talvez as mulheres devessem pensar um pouco mais seriamente sobre o que elas querem em termos românticos. A impressão que dá é que muitas querem só sonhar com o amor e não viver nada de muito consistentemente. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos aí agora um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Caiu a linha? Então temos que aproveitar para ler mais um outro... Não, tem outro ouvinte na linha já. Seu nome, por favor? Alô? Pois não? Aqui quem fala é a Marli. Pois não, Marli. O meu caso é parecido com o do primeiro rapaz que falou. Eu tenho 35 anos e já fui casada há 8 anos, aí o casamento não deu certo. Aí depois eu fiquei um tempo sozinha, depois me envolvi com uma pessoa, namorei com ele 5 anos. E aí acabou. Mas assim, eu também sinto falta. Eu sinto falta de uma pessoa, sinto falta de casar, sinto falta de ter um lar, ter marido. Eu tenho uma filha, mas eu quero mais um filho. E aí isso acaba me trazendo um vazio. À medida que o tempo vai passando e parece que não se realiza. Certo. E você, o Marli, você está com o rádio ligado? Aí está dando um pouco de microfonia. Tá. Deixa eu abaixar. Sim. Então, aqui você teve já 2 relacionamentos sérios, é isso? Isso. De 8 anos. Sim, continua querendo um terceiro. Aqui está diferente, então, do moço, porque o moço, na verdade, não tinha tido nenhum. Não, os meus foram todos sérios. E ele, na verdade, estava um pouco cansado da vida de boemia. Você participa também desta vida mais de... Não, eu participei muito assim, dos meus 18 anos, que minha mãe começou a deixar sair com 18 anos, né? Naquela época os pais mandavam, né? Uhum. E aí eu comecei a sair aos 18 e até os 22, né? Aí eu passei bastante, curti, ia pra festa, viajava. E aí casei, eu e meu marido continuamos uns 4 anos
curtindo festa também, porque ele gostava, e depois paramos. Aí foi quando veio a criança, e aí passou um tempinho e nos separamos. Sei, mas aí daí você já ficou mais quietinha. Agora, por exemplo, você está quietinha ou você está namoradeira? Não tô, não tô até mesmo porque assim, eu tenho essa dificuldade, eu acho que o meu caso é esse. Eu tenho essa dificuldade de me envolver por envolver. Né? Eu gosto de conhecer a pessoa, eu gosto de conhecer a essência dela, né? Eu gosto de conversas inteligentes. Sim. Ou seja, você gosta de envolvimento mais de natureza sentimental, né? E for só uma coisa mais superficial, mais erótica, realmente... eu não consigo não te ter interessa tanto. relação sexual com ninguém que eu conheci hoje ou que eu conheci uma semana. Assim, mesmo esse segundo relacionamento que eu tive agora de 5 anos depois que eu me separei do meu marido, demorou um tempo pra gente ter um relacionamento sexual. Depois que acontece, a coisa vai. Mas assim, eu não consigo me entregar pra uma pessoa no primeiro momento. Sem envolvimento. Então, eu já entendi. Então, realmente, o que você está procurando é um outro parceiro sentimental, né? Isso, evidentemente, quanto mais você é diferenciado, quanto mais você quer que o nível de conversa, de intimidade, de encaixe também espiritual seja presente e legal, enquanto isso não acontece, você tem que realmente ficar esperando mais quietinha. Quer dizer, aí você não tem as duas possibilidades, como o Júlio, de esperar quietinha ou esperar, vamos dizer assim, no casinhos superficiais, porque eles não te satisfazem. Evidente que, infelizmente, pelo menos até o momento, a grande maioria, ou felizmente, a grande maioria das pessoas não consegue se resolver plenamente sozinha. Quer dizer, tem sempre uma sensação de incompletude, um buraco, uma sensação de solidão que pede novas companhias. E você também tem essa sensação de incompletude, de alguma coisa que fica pedindo um novo parceiro. Tomara que você tenha a sorte de encontrar. Porém, já aos 35 anos, e com a experiência de vida, você certamente vai ser bem mais rigorosa na busca de parceiros que combinem verdadeiramente. Então, sendo mais rigorosa, tem que ter um pouco mais de paciência, porque a coisa de melhor qualidade pode demorar um pouquinho mais para acontecer. Aliás, não tem data marcada para acontecer. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Foi? Mais um que caiu. Então, aqui temos um e-mail da Luzia Marizelda, que nos escreveu o seguinte: doutor, fui atropelada há 5 anos, o acidente foi muito grave e fiquei parcialmente inválida. Apesar da minha idade, tenho 67 anos, graças a Deus e devido ao meu esforço, estou trabalhando. O problema é que agora, mesmo estando o farol aberto para mim e os carros parados, sinto uma angústia muito grande, pois tenho a impressão de que algum desses carros irá me atropelar novamente. O que posso fazer para me livrar do trauma? Então, Luzia, na realidade é muito complicado essa coisa do que a gente chama de um estresse que sobra nas pessoas depois de uma experiência traumática bastante dramática como aquela que você sofreu. Quer dizer, um atropelamento grave aos 60 e pouquinho anos de idade, não é? Ficou parcialmente inválida, quer dizer, uma experiência traumática grave, né? E isso deixa um estresse, deixa uma síndrome mesmo, que se chama síndrome do estresse pós-traumático. Quer dizer, deixa um ranço e uma espécie de fobia, como se ficasse impregnado, marcado no sistema nervoso da pessoa, aquela experiência dolorosa e desagradável. Essa experiência desagradável marcada desta maneira, ela naturalmente faz com que a pessoa reacenda esse tipo, que a pessoa tenha medo da repetição e tudo que lembre aquela experiência traumática possa reacender todo o pavor vivenciado no primeiro momento. Então, esse pavor vivido assim continuadamente requer realmente uma ajuda psiquiátrica. Outra vez, esse tipo de doença, isso é uma doença psiquiátrica hoje bem definida, ela requer tratamento tanto farmacológico quanto psicoterápico. Você, tendo já conseguido voltar a trabalhar, voltar à vida normal, apesar da invalidez parcial, evidentemente deveria, e tendo este vigor e esta energia, deveria certamente ir atrás de tentar encontrar uma ajuda
tanto psicológica quanto psiquiátrica, usando medicações também, porque esses remédios, nestes casos, diminuem lembranças compulsivas e esta ideia de que, e este medo de que a mesma situação vá voltar a se repetir em outras circunstâncias, de maneira que você certamente irá se beneficiar mais do que pensa de um tratamento consistente, regular e bem direcionado para resolver esse tipo de problema. Muito obrigado pelo seu e-mail. Agora sim, temos um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? É Arthur. Pois não, Arthur. Doutor Gigovac, eu perdi meu pai faz questão de um ano. Eu tenho 41 anos, já tenho uma família constituída e profissionalmente resolvido. O que acontece é que, de um tempo para cá, a sensação de insegurança, de não ter um protetor, tem afetado até profissionalmente. É uma coisa engraçada. Qual é o seu trabalho, Arthur? Eu sou administrador de empresa. Sei. Eu tenho uma empresa própria. Não me dava bem com meu pai. Seu pai trabalhava junto? Não. Eu saí de casa cedo justamente porque a gente não se dava bem. Com o tempo, a gente foi ficando mais velho, se acertamos, mas a gente discutia muito e eu gostava de discutir com ele. Tinha uma discussão, um convívio com discussões. E de um tempo para cá eu me sinto tão perdido, assim, é engraçado, uma sensação de proteção. Não saber direito o que você faz. Muito embora eu discutia com ele, mas não pegava os conselhos dele. É uma coisa engraçada. Quer dizer, você está sentindo falta da figura mais simbólica dele do que realmente do que ele representava na prática do seu dia a dia, é isso? Pode ser. A sensação agora é isso que eu sei, como passa, porque a sensação é você não ter um seguro. Talvez eu nunca tivesse, mas era uma sensação de conforto, né? Então, por isso eu digo, mas você perdeu a sensação só, porque o Porto Seguro nem tinha, né? Foi só a sensação que foi embora. Aliás, não sei nem se não era Porto Seguro, você que não te via nele o Porto Seguro, né? A relação você era criança ou também complicada? Era boa. Depois, quando a gente cresceu, eu fui trabalhar com ele, não deu certo. A gente ficou rompido um tempo, depois voltamos a uma convivência muito boa, mas cada um no seu canto. E hoje, assim, de uns tempos para cá, eu sinto muita hesitação em tomar decisão, em tocar a empresa, é uma coisa confusa, né? Sei. Me diga uma coisa, você tem irmãos, Arthur? Tenho irmãos. Mais novos, mais velhos? Mais novos. Eles ficaram no negócio do meu pai. Sei. E qual é a relação sua com eles? É boa. Eles também sentem mais ou menos como você essa ruptura da figura paterna, essa perda? Eu diria que eles meio que transformaram a figura paterna, transportaram ela para mim, né? Quer dizer, hoje eu virei um conselheiro. Você virou. Então, agora talvez dê para entender um pouquinho melhor. Quer dizer, na realidade a morte do seu pai, de alguma maneira, representou uma sobrecarga para você. Quer dizer, o patriarca acabou virando você, né? E você que acabou arcando com esse ônus e a sua vida nesse aspecto se tornou mais pesada, talvez mais difícil. Não só faltou esse interlocutor, que você eventualmente talvez nem seguisse tanto, mas era a representação da figura da autoridade da geração anterior, da figura sólida do personagem do pai, e ao mesmo tempo você acabou ganhando esses irmãos aí, fazendo de você um pouco o papel do pai, aumentando a sua responsabilidade, quer dizer, desapareceu o chefe e você virou o chefe, e isto onerando ainda mais você. A sensação de insegurança, portanto, se justifica, apesar que é tudo, eu volto a dizer, no plano do simbólico, porque você é irmão dos seus irmãos, não é pai, o seu pai era um personagem que tinha essa função histórica de ser o patriarca, aquele que te ajudou a crescer, a virar adulto, mas depois de adulto ele tinha lá as limitações dele e vocês, pelo que eu entendo, nem se davam tão bem. Mas de repente faz falta aquela muralha, aquela pilastra, aquela coluna de segurança que ele de alguma maneira representava para a família inteira. É assim mesmo. Mas isso passa, viu, Arthur? Com o passar dos anos, a gente vai se acostumando e vai entendendo que a gente é que vai ter que ser mesmo, tem que representar este papel de muralha ou de coluna e pilastra para os filhos da gente, para os irmãos e eventualmente para funcionários e para outras pessoas mais jovens com as quais a gente vai tendo que conviver. Muito obrigado pelo seu telefonema.
Temos mais um ouvinte na linha, seu nome, por favor? Eu sou Henrique, boa noite. Pois não. Eu gostaria de saber sobre vasectomia. Eu tenho 24 anos e eu decidi que eu tenho vontade de fazer vasectomia. Eu não sei se é recomendável, né, pela ética médica, se pode ser feito. O que o senhor acha dessa decisão tão cedo assim na vida? Você já tem filhos? Ou? Eu não tenho. E também eu tenho muita curiosidade sobre biroplastia no pênis, né? Eu tenho muita vontade de fazer cirurgia estética, né? Eu não sei se pode, se pegar um ponto errado, se pode chegar a deixar o homem impotente, se tem Mas essa cirurgia estética no pênis, com que finalidade? Não sei, eu tenho essa vontade de fazer bioplastia no pênis, na verdade, eu gostaria de aumentar o membro, né, e ao mesmo tempo eu tenho vontade de fazer vasectomia também, para não ter filhos, eu decidi assim com 24 anos, na verdade, né. Então, meu caro, vai ser meio difícil você convencer algum médico de que... Né, da bioplastia talvez você convença, porque... Não sei nem se é o caso, mas, enfim, você sabe, esse negócio do tamanho do pênis continua sendo um problema na cabeça dos homens. Aliás, mais na cabeça dos homens do que das mulheres, hein? É bom saber também que as mulheres não ligam a mínima para o tamanho do pênis dos homens. Quem liga para isso é homem só. Né? Então, as mulheres, aliás, não gostam de pênis muito grande porque as machuca, né? Mas os homens, às vezes, para se sentir, pode ser que se sintam mais viris, mais seguros, mais confiantes, através da posse de um pênis mais vigoroso. Mas, de todo modo, a vasectomia nesta idade seria quase uma irresponsabilidade, porque por mais maduro que você seja aos 24 anos, você tem o risco de mudar de ideia, você não acha? Pode ser, mas eu acho que eu decidi, porque eu não sei se eu tenho algum trauma, eu não decidi que eu não sei, eu não quero ter filhos, assim, porque eu acho que eu associo filhos à imagem de trabalho, não sei, eu não tenho essa vontade toda que a sociedade toda tem, eu acho, assim, as pessoas até olham feio pra você, porque é uma coisa cultural, né, e... Eu não entendi, você não quer trabalhar muito, é isso? Não é assim, é porque é uma coisa que dá muito trabalho. Assim, dá muito trabalho mesmo. Né? E as pessoas hoje não têm muita obrigação de terem. Não, também é verdade. Não tem mesmo, não tem mesmo, porque tem gente sobrando no mundo. E as pessoas olham pra gente mal, né? Nossa, como se você fosse um bandido, né? Isso é errado, né? Eu também acho errado. Mas por enquanto você pode ficar quietinho só, porque você não precisa fazer propaganda contra os filhos também, né? Tá certo. Então, se você ficar quieto, ninguém vai olhar feio pra você. Você só pensa pra dentro de você. Agora, a vasectomia é uma cirurgia mais ou menos radical, difícil de reverter, apesar de tudo, e não tem muito cabimento fazer isso aos 24 anos, porque de repente você se apaixona, resolve casar, resolve constituir uma família, e de repente você vai se sentir um pouco frustrado por não ter a possibilidade de ter um filho, ou ter que fazer inseminação, usando recursos tecnológicos, etc., quando poderia fazer isso mais ou menos naturalmente. Por mais que você seja convicto das suas ideias e dos seus pontos de vista hoje, talvez seja um pouco prematuro você tomar uma decisão desse tipo. Pensa mais calmamente sobre isso e também sobre as plásticas que envolvem alargamento peniano. Não sei se elas são tão eficazes quanto vendem por aí e é preciso ver se você vai ter algum benefício efetivo com isso, se você vai ter realmente um bom gasto financeiro. Vai com calma, meu caro. Essa é uma região e uma área toda delicada, onde a gente tem que resolver, às vezes, mais os problemas no nível psicológico do que no nível cirúrgico. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos aqui o e-mail da Marta, que nos mandou o seguinte. Aos 54 anos, uma pessoa se propõe a cuidar melhor de sua saúde, aumenta a dedicação à sua vida profissional e decide buscar uma relação amorosa mais equilibrada com seu parceiro. Ela percebe que qualidade de vida é conquistada a cada dia. Neste processo, a pessoa colhe o que semeou tempo atrás, quando idealizou um projeto inovador e tentou colocá-lo no mercado através do trabalho dedicado. O resultado será a melhora financeira, assim como a projeção almejada por todos. No entanto, a pessoa se sente assustada. De certa forma, por autossabotagem, acaba torcendo, meio que dividida, para que as coisas ocorram e não ocorram dentro do previsto. Quer dizer, o que precisa ser feito para acelerar o processo de realização, mas quer fazer o que precisa para acelerar o processo, mas qualquer acontecimento se torna justificativa para adiar isso.
como uma pessoa pode se livrar do que parece autopunição e concretizar suas propostas? Então, Marta, eu imagino que você esteja falando de você mesma, não é? Todo esse processo da gente conseguir atingir os objetivos aos quais a gente se propôs, realmente é alguma coisa que fica sempre dependente da existência de uma espécie de um demôniozinho sentado no ombro da gente, sabotando também as coisas que a gente mais quer. A gente tem um anjo da guarda que ajuda e um demoninho que sabota. Existem mecanismos autodestrutivos no ser humano, existem processos que atrapalham e perturbam o desenvolvimento da gente. Como se a gente tivesse medo do sucesso, como a gente tem medo da felicidade sentimental, tem medo da inveja dos outros, tem medo da ira dos deuses, e a gente tem muito medo de tudo que cheira felicidade e realização. A gente parece que fica à mercê de um risco maior de tragédia. É como se a felicidade atraísse uma tragédia e a gente, por medo dessa tragédia maior, sabota as conquistas. E principalmente quando a gente está em vias de chegar nelas, ou seja, quanto mais perto a gente está das conquistas, mais a gente tende a sabotar. Então o caminho para chegar perto delas é mais ou menos fácil de ser percorrido, mas quando realmente está esquentando para valer e as coisas vão acontecer, se a gente não dado, a gente começa a marcar gol contra, a gente começa a sabotar, a gente começa a se prejudicar, vamos dizer assim, mais do que gostaria, e o mecanismo é esse mesmo. Infelizmente existe esse processo autodestrutivo e a consciência da existência dele é que pode nos ajudar a avançar e a compreender melhor e até a domesticá-lo parcialmente. Quer dizer, eu sei que quando eu for chegar perto da realização dos meus sonhos, vai aparecer uma tendência destrutiva. E essa tendência destrutiva, quando aparecer, não vai me surpreender, não vai me deixar perplexo, e eu vou ter meios e elementos para combater com firmeza e determinação esta dificuldade que vai aparecer na certa, porque aparece para todo mundo. Todo mundo tem medo da felicidade. Todo mundo quer muito a felicidade, mas morre de medo do sucesso, da felicidade sentimental, do que for. A gente parece que tem a impressão de que isto vai atrair uma tragédia muito grande, o que, diga-se de passagem, não é verdade. A gente sente medo que a felicidade atrai alguma coisa ruim, mas não atrai coisa nenhuma. É só uma espécie de reflexo condicionado que tem dentro da gente e faz com que a gente tenha esta sensação que, de fato, não acontece, felizmente. Então, siga em frente e quando aparecer o demoninho sabotando, fala para ele e tomar uma fresca no outro lugar, porque você sabe que ele existe, que ele foi feito para te atrapalhar mesmo, mas que você vai ser mais forte que ele e vai, vamos dizer assim, colocá-lo no devido lugar. Muito obrigado pelo seu e-mail. Mais um ouvinte na linha, seu nome, por favor? Alô? É Nelson. Nelson, pois não, Nelson. Está com o rádio ligado aí, se pudesse abaixar. Tá bem baixinho, doutor. Tá bom, agora melhorou. Zerei agora. Tá bom. Pois não. Eu sou casado há 23 anos, né? Tenho 48 agora. 4 filhos, todos com a mesma mulher. E a relação é aquela história, né? De briga e volta bem. Eu acho ela muito ciumenta, mas ela diz que não, né? Que não tem ciúme. Mas no fundo tem, né? Você é confiável, Nelson? 100%. Sim. Não traio. Já traí, né? Mas nos últimos 10 anos, não. De maneira nenhuma. Mas ela soube, né? De uma traição no passado, né? E lá pra cá, talvez seja esse o motivo, né? Que ela nunca mais voltou a confiar. Sim. E vamos levando aí devagarzinho, né? Às vezes bem, às vezes não tão bem. Temos uma situação financeira confortável, né? Tenho um excelente emprego. E adoro meus filhos e não abro mão deles por nada nesse mundo. O que o senhor acha da história? Então, essa é uma história bastante... corriqueira. Não só corriqueira, uma história boa, né? Não é o pior casamento que eu já ouvi. Né? Não, eu sei que não é pior. O que você acha de muito ruim nele? Quando ela não quer falar comigo. Mas ela é mais rabugenta que você? Muito mais. Você é mais manso e ela é mais brava? Comigo, né? Com
com outras pessoas, né? Nós temos atividade de voluntários, né? Tanto eu como ela, né? Ajudar entidades que precisam de recursos, de mão de obra. Então as pessoas até já me disseram que ela é uma santa, né? As pessoas às quais ela auxilia, né? Socialmente ela é muito mais agradável do que dentro de casa? Ah, não tenha dúvida. Isso Sei. aí é evidente, marcante. Você também é assim? Talvez sim, né? Não sei, tem gente que é até mais simpático dentro de casa do que fora, mais tímido fora, mais reservado. É difícil, né? Falar dos outros é muito fácil, falar da gente já é mais complicado, Mais né? difícil, né? E escuta aí, com os filhos, ela é calma ou brava? Calma, muito complacente, muito protetora, né? Mãezona mesmo. Os filhos dela são perfeitos, né? Não erram, não. Se tiver se eu tiver que brigar com eles, ela poucas vezes me dão. Sei. A não ser que ela realmente veja, né, o motivo. Mas normalmente você é mais rigoroso do que ela. Sou. Procuro ser. Tenho que ser. Sim. Eu tive criação militar, né, então Sim. eu sou mais rígido. Então, ô Nelson, na realidade eu vejo tudo funcionando dentro dos padrões usuais aí, não é? Quer dizer, a sua mulher é mais simpática, extrovertida fora de casa, mais dócil, mais preocupada, também é assim com os filhos, pouco mais exigente e rigorosa com você, deve ter os seus motivos para isso, você mesmo diz que consegue ver mais facilmente os defeitos das outras pessoas do que os próprios, você não deve ser tão santinho assim também, de todo modo, na grande média, vocês têm muito mais coisas boas do que ruins e, portanto, eu acho que é um casamento de qualidade média alta e que provavelmente não é muito fácil você trocar por outro, porque com os 4 filhos, estabilidade financeira, uma mulher que socialmente te representa bem e que tem lá suas chatas, mas ainda assim é uma boa pessoa e uma boa companheira, eu acho que você não pode se queixar. Tem uma nota mais para alta do que para a nota de reprovação, e se não é exatamente o que você sonhou, talvez você que tenha sonhado, vamos dizer assim, um sonho mais parecido com os filmes de Hollywood do que com a realidade. Está bem bom dentro da realidade. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Pois não. Boa noite, doutor. Boa noite. Meu nome é Selena. Selena. Doutor, eu queria perguntar ao senhor o seguinte. Eu tenho um filho, meu único filho. Qual é a idade? Eu percebo, ele tem hoje 34 anos. E a senhora? Como? Você tem quantos anos? Quantos anos? 67. Pois não. Então, eu percebo nele todo o comportamento de esquizofrenia. Só que ele tem surtos. E eu só queria... Eu entrei na internet e procurei, vi muita coisa sobre esquizofrenia. E detectei que o comportamento dele é da esquizofrenia paranoide. Ele é completamente aquilo, tudo que eu li ali na internet. E ele, o foco dele sou eu, estou sofrendo muito. Eu queria perguntar ao senhor, qual o meu comportamento em relação quando ele cisma, que ele acha que as pessoas falam isso e ele não concorda nada comigo e eu sofro muito com isso e eu quero ajudar. Mas, Selena, me diga uma coisa, há quanto tempo que você detecta esse quadro... vamos dizer, o que a esquizofrenia paranoide são sempre ideias delirantes de grandeza e de perseguição, é isso? Ele foi um menino que não me deu trabalho até 12 anos por aí. Mas quando entrou na puberdade e adolescência, na puberdade, aquela coisa, mas também houve um fato muito grave. Ele foi assistido por um tal chamado um psicólogo, aí eclodiu a esquizofrenia nele. Que ele passou a me agredir assim com palavras. Com que idade isso? Completamente, eu acho que ele devia ter, eu acho que tinha uns 24, 25 anos. E ele é distorcida a mente dele. Ele cisma com as pessoas. E ele me deixa assim, eu não sei como é que eu vou agir com ele. Eu tenho que ficar quieta quando ele fala, concordar com o que ele fala, porque eu li ali na internet que eles não gostam de serem contrariados. Eu fiquei meio apavorada assim, porque ele faz terapia, mas o senhor acha que só terapia resolve, que não tem cura. Eu vi que não tem cura, né? Agora tem uma melhora e ele saber conviver com a patologia dele. Ele tem consciência do quadro dele? Como? Ele tem consciência do quadro dele? Ele tem,
não tem, porque ele é um cara inteligente, ele é um professor, só que ele tem uma dificuldade de interação, ele tem cisma com todo mundo. Mas ele consegue trabalhar? Consegue, muito precário, mas ele tem interessado em trabalhar, ele não sai do emprego de jeito nenhum, sofre muito com os alunos. Se os alunos com pessoas ditas assim, normais, sofrem com os alunos, imagina ele, né? Então é uma preocupação minha muito grande de saber que ele não me compreende, ele me acusa de coisas assim que eu fico assim, meu filho, não é isso, mas ele acha que é. Então, mas então, veja bem, o que eu lhe posso dizer só é o seguinte, não adianta muito ficar contestando, né? Pois é. Porque não, é perda de tempo, porque uma das características dessas pessoas é que elas têm convicção absoluta nas suas ideias, e portanto essa convicção absoluta nos pontos de vista dela não permite que se conteste, porque ela só vai implicar em conflito, em briga, não é? Agora, um trabalho só psicológico também não é a conduta, viu? A conduta é também farmacológica, quer dizer, existem medicamentos que ajudam terrivelmente e, inclusive, criam condições favoráveis para um trabalho psicoterápico adequado. Só a psicoterapia não é eficaz, ele precisa ser um pouco mais consciente disso tudo, no sentido de seguinte, ser conscientizado de que existe esta patologia e que ele, colaborando, tomando as medicações adequadas, etc., ele poderá se livrar dessa tensão, dessa ansiedade, porque essas pessoas sofrem muito por dentro. E de maneira que pode perfeitamente, talvez, afrouxar um pouquinho essas ideias, essa convicção nessas ideias delirantes, ou às vezes elas são fundadas também, não raramente, em algum tipo de alucinação auditiva, e a pessoa depois monta como se fosse um complô persecutório contra ela. Tudo isso pode se resolver perfeitamente, resolver não, mas pode amenizar perfeitamente com medicações. Não tem cura, mas tem administração e controle muito melhor do que se tinha antigamente, de maneira que há muito que fazer nesses casos, não é para cruzar os braços e simplesmente ver como uma coisa trágica e sem solução. Muito obrigado pela sua participação. Temos aqui ainda um e-mail do Alessandro, que nos mandou o seguinte: tenho 32 anos e desde os 18 anos, mais ou menos, me interesso apenas por mulheres mais velhas, com idade entre 45 e 65 anos. Claro, as mais bonitas. Elas me atraem mais, sinto mais tesão por elas. Chego a segui-las quando alguma delas me dá bola, mas esse interesse é apenas sexual. Para relacionamentos românticos, prefiro mesmo as da minha faixa etária. Por quê? Isso? Então, meu caro Alessandro, na realidade existem muitas explicações ou muitas hipóteses para esse fascínio por mulheres mais velhas. A primeira delas é mais na linhagem mesmo da psicanálise, que é uma coisa dentro da explicação tradicional, ligado à ideia de que pode ter uma representação relacionada com fantasias eróticas infantis, que possam ter tido a ver com a figura materna, quer dizer, o processo edipiano ainda com um restinho aí dentro de você. Eu, pessoalmente, não sou muito simpático a esse tipo de explicação. O que eu acho que é mais provável é o seguinte: as mulheres mais velhas, de um jeito ou de outro, elas são mais experientes. Isso pode ser fascinante em muitos aspectos. Muitas vezes elas são menos exigentes e menos cobradoras, porque talvez não se sintam nem mesmo em condições de exigir e cobrar muita coisa de você, pelo fato de existir a própria diferença de idade, portanto um contexto onde o futuro não existe como possibilidade muito grande, muito menor risco da sua parte mesmo de envolvimento emocional e, portanto, mais coragem de se soltar para valer, porque você, de alguma maneira, o envolvimento emocional ficou, pelo que eu entendi, vinculado às moças da mesma faixa etária. Então aqui você pode ter uma intimidade forte, sem risco de nenhum grande envolvimento maior. É evidente que às vezes pode envolver dentro de você mesmo algum tipo de oportunismo que você não está querendo ver com clareza, e oportunismo eu digo no sentido de que você possa levar alguma vantagem. A mulher mais velha, às vezes estabelecida, estabilizada, tem casa, você vai à casa dela, janta lá, enfim, curte algumas mordomias que venham acompanhado com esse tipo de relação. Além disso, evidentemente, alguns homens também mais inseguros podem sentir mais firmeza e força diante de uma mulher com mais idade, como se eles fossem, assim,
prioridade sobre, quer dizer, como se eles tivessem uma superioridade pelo fato de serem mais jovens, entendeu? E como se isso neutralizasse o sentimento de inferioridade que os homens costumam em relação às mulheres. Então, como se eles valessem mais pelo simples fato de terem o corpo mais jovem e não ter ainda as marcas da idade. Muito obrigado pelo seu e-mail. No Divã do Gikovats teve produção de Renato Pedini e Alessandra Dias. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Lorival Rocha, a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.